Bem-vindo aí para mais um vídeo do canal Taipan. E aqui nós vamos ver mais uma vez, né, a necessidade que temos de aprender a nos defender, né, de fazer uma defesa pessoal para a realidade, né, uma defesa pessoal urbana que vai nos ajudar no momento real, tá? Não é luta, é defesa pessoal, e vocês vão entender que isso é uma coisa que vocês podem fazer já treinando aí em casa mesmo, para ter o mínimo de chance de sobreviver a uma situação dessa. Eu vou colocar a situação aqui para vocês. De casa, a situação toda de hoje pela manhã, onde um homem foi violentamente agredido até a morte. Bom dia, amigos de Cascavel, da nossa região. Nós estamos ao vivo, a partir de agora, com o nosso balanço geral. 10 minutos faltando para o meio-dia. Você está vendo imagens de um ato de violência extrema registrada hoje, no comecinho da manhã, em Cascavel. Nós temos duas pessoas no vídeo, câmeras de segurança de um comércio ali na Rua Manaus, que registraram a ação onde um homem agride o outro com uma barra de concreto. Essa situação aconteceu hoje, antes das 9 horas da manhã, e infelizmente uma pessoa morreu. Minutos depois, durante a ação da polícia, o agressor, esse que você vê com a barra de ferro, a barra de concreto nas mãos, também foi morto, mas em confronto com a polícia. As nossas equipes abrem aqui o nosso balanço geral, falando sobre este crime bárbaro que aconteceu. Bem, então aqui nós vimos a situação, né? Um homem estava sendo perseguido por um outro que estava com uma barra de ferro que estava cheia de cimento, né? De massa de cimento, de concreto por dentro. Então era uma barra maciça, né? Pesada. E isso vou mostrar depois aí porque que isso tem relevância no assunto, tá? Além da força da pancada que deu no rapaz. E ele foi e espancou o cara até a morte. Mas nós vimos aqui que não foi assim... Aqui, ó. Aqui nós vemos aqui, ó, que não foi assim tantas pancadas que ele deu, não. Tá, ó, de hoje pela manhã, onde um homem foi violentamente agredido. Deixa eu baixar o volume aqui, que é para não atrapalhar aqui o comentário. Então, ó, ele tá vindo atrás dele. Aí ele parou aqui, ó, para tentar negociar com o cara, né? Para tentar fazer com que o camarada desista. Ele, sei lá o que ele tava falando, se ele tava pedindo desculpas ou se ele tava, pô, vamos com calma, vamos resolver isso de outro jeito. E aí o camarada fez deu o primeiro golpe nele, né? Olha só, foi agora, ó, o primeiro golpe, tá? Primeiro golpe. E aí o cara já estava caído, ó, mas ainda estava consciente, bem consciente por sinal. E o cara não satisfeito deu o segundo golpe. Não está mostrando aqui o vídeo todo. E aqui foi o terceiro golpe, tá vendo? Aqui já mudou de lugar, o cara já conseguiu correr aqui para trás e ainda tomou o terceiro golpe, provavelmente outros, né? O ponto é, entre um golpe e o outro, teve ali um intervalo de tempo, tá? E a gente vai fazer essa análise aqui agora do que poderia ter sido feito nessa situação, tá? Aqui, ó. Aqui já começou ele correndo e quando ele parou, esse é um ponto interessante, ó. Ele veio correndo atrás dele e ele parou de correr. Esse já é o primeiro ponto. Talvez você que está aí em casa não saiba defesa pessoal e você pode pensar, bom, para você é fácil, você vai chegar lá, você sabe o que fazer, você vai se defender, você sabe como se defender de uma pessoa que está com um bastão. Só que, gente, olha só, defesa pessoal não é enfrentamento apenas, tá? O enfrentamento é a parte final da defesa pessoal. A defesa pessoal, ela primeiro começa no evadir, tá? Você primeiro vai embora. A primeira você começa no evitar, né? Você primeiro evita as situações onde você pode bater de frente com uma condição dessa daí. Você primeiro evita, senão você corre, você evade. E só no final, se você não tiver mais condições, se você estiver realmente encurralado, é que você vai enfrentar o agressor, tá? Mas no geral você corre. E aqui ele estava correndo. Ele estava correndo, de repente ele parou para tentar negociar. E isso ele não deveria ter feito. Ele deveria ter seguido em frente, ter corrido cada vez mais, porque o camarada não ia aguentar talvez muito tempo. Ele estava com uma barra pesada. Aquela barra era uma barra de ferro que estava com cimento dentro dela, então era uma barra pesada. Outra coisa é a velocidade com a qual ele levaria para poder atingir, né, o rapaz. Porque uma barra pesada daquela, para você bater, para você voltar, então ela é pesada. Não dá para você fazer tantos movimentos muito rápidos, o que facilita para ele agir. Ele deveria ter agido nesse momento. Repara só nesse momento o que aconteceu. Aqui, ó, ele ficou conversando, o camarada com a mão aqui, com o taco aqui atrás, ó. Ele podia ter reagido agora. Ele chegou a olhar para trás, ó. Ele vai olhar para trás agora, ó. Agora, olha lá, tá vendo? Ele chegou a olhar para trás. Nesse momento, ele abriu ali uma brecha para que ele ou corresse, né? Para que a vítima ou corresse ou ele atacasse, né? Um ataque com bastão, o que você tem que fazer não é bloquear o bastão, tá? Eu sei que tem lugar aí que ensina essas coisas, mas quem está ensinando errado, tá? Na vida real não funciona assim. Você vai tomar uma pancada no braço, você vai quebrar o braço, cara. Você vai inutilizar seu braço. Você vai até se defender na primeira, mas na segunda e na terceira você já não vai aguentar mais, tá? E não vai ter nenhuma condição de contra-atacar, já que você vai estar sem o braço. Então, numa condição dessa daí, você tem que se aproximar do oponente.
A força do ataque de bastão, do ataque com um pedaço de pau, com um pedaço de ferro, o que quer que seja, ele está na ponta, do meio para frente do bastão. Então, se você se aproximar, mesmo que a pancada te acerte, né, que o bastão te acerte, ele não vai com tanta força suficiente para poder te machucar tanto, tá? Para poder te anular. Você vai conseguir suportar a pancada e se aproximar para poder segurar ali o braço do cara, ou para você já poder aplicar uma técnica ali onde você vai já eliminar qualquer condição de reação do agressor, tá? Você vai realmente sanar o problema, que é o que o método Taipan ensina, tá? O método Taipan é o método de defesa pessoal que ensina você a eliminar qualquer possibilidade do agressor continuar vindo para cima de você, tá? A ideia é essa, a ideia é você neutralizar o seu oponente de uma vez por todas. Ele não tem esse negócio de luta, tá, gente? Não é luta. Não, se você acha que você vai praticar defesa pessoal para ficar lutando, para ficar trocando com o agressor, esquece, não é isso. É você de fato neutralizar para que você possa salvar a sua vida, que poderia ter salvado a vida dele. Agora, o que me entristece é que ele meio que desistiu da vida, né? Parece que ele não tinha força suficiente para querer viver, né? Porque a partir do momento que você está numa condição dessa e a sua reação é se abaixar, se encolher e botar os braços na frente, aí depois de ter tomado a primeira, ele continuou fazendo a mesma coisa, né? Como uma ovelha ali pro abate, e de fato foi abatido, né? É muito triste, porque ele não tem sequer o espírito de sobrevivência, sabe? Ele não tem sequer a vontade de viver, que é normal do ser humano, né? Aquela coisa de você reagir por impulso, instinto de sobrevivência. No mínimo, ele correria. No mínimo, ele continuaria correndo pedindo ajuda. Ele simplesmente desistiu. Por algum motivo, ele acreditou que ele poderia ter convencido o cara na conversa, né, cara? Isso não existe, né? Você talvez consiga resolver alguma coisa na conversa com um conhecido, com uma situação onde a pessoa não está armada, né, com um pedaço de pau, não está agressiva. Talvez quando você está no trabalho de segurança e você tem que conversar ali com uma pessoa para poder acalmar. Mas nessa situação, né, ele deveria ter corrido ou ter reagido, né? É triste. Talvez ele tenha ouvido muito na vida dele essa questão de não reaja. E isso acabou prejudicando ele nesse sentido, né? Que agora ele não reage nunca e agora fez falta, né? Ele ter o mínimo de reação, pelo menos de sair correndo. Mas aí para você aí em casa que não sabe defesa pessoal, que talvez pense, olha, eu não saberia reagir, eu não saberia o que fazer, eu não saberia atacar o oponente, saiba que a primeira coisa que você tem que fazer é correr. Então, uma parte do treino de defesa pessoal é condicionamento físico. Se você não aguenta correr, então já é o primeiro ponto que você pode treinar. Treina corrida, sabe? Treina correr 2, 3, 4 km, 5 km, entendeu? De vez em quando você pega um tiro de 100 metros de velocidade, né? Dá aquele tiro rápido para você conseguir, depois de 100 metros, você conseguir ainda ter fôlego, né? Para fazer mais alguma coisa, para correr mais um pouco. Então treina até chegar a esse ponto, né? Para você pelo menos saber correr, pular um obstáculo. Isso é muito interessante, gente. Você saber pular um obstáculo faz parte. Você está correndo, você não conseguir pular um muro aí de 1 metro, né? Então faz parte da defesa pessoal o condicionamento físico para que você possa correr, para que você possa fugir do agressor. E também usar a inteligência, né? Usar tudo que está ao seu redor, né? Procurar alguma coisa na rua que possa te ajudar a usar como escudo, né? Ele poderia ter procurado alguma coisa na rua para usar como escudo. Eu não sei se aqui tinha, né? Eu acredito que não tenha. Mas no mínimo, o que ele poderia fazer? Em algum carro estacionado que ele encontrasse, ele poderia ficar dando volta no carro estacionado. Como é que o cara ia acertar ele com um pedaço de bastão? O cara ia vir para cima e ia dar volta, ia ficar ali até o cara cansar, até ele desistir, ou até ele recuperar o fôlego e dar mais um pique. E ir para onde tem movimento, onde tem ajuda, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o outro vídeo, para vocês verem que ele está correndo desde lá de cima. E é onde ele supostamente já começou a errar, né? Você vê aqui que essa perseguição, ela já veio de uma rua de cima, né? Até entrar naquela rua lá onde você viu já o camarada agredindo ali a vítima, tá? Aqui nós vemos aqui, ó, a vítima correndo, tá vendo? Descendo essa rua aqui, ó. Ele tentando entrar em algum dos condomínios que estava ali, mas só que os condomínios estavam com a porta fechada. Ele não conseguiu. Lá em cima, ó, tá vindo o agressor, tá vendo? Tá vindo andando. Ele tá andando, cara, ó. Ele tá igual o Jason. Ele tá andando. Enquanto todo mundo corre, ele tá andando. E ele ainda conseguiu alcançar o cara que tava correndo. É claro que depois ele correu também. Ó, aqui, ó. Ele tá tão desesperado. Ó, o celular dele caiu, tá vendo? E ele não voltou para pegar o celular, né? O celular é o que você tem para entrar em contato, pedir uma ajuda, né? É para ir correr ligando para alguém, mandando mensagem, né? Olha quantos carros tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele foi tentar entrar no condomínio, não conseguiu, tá? Aqui estava trancado, provavelmente ele não conseguiu, achou que não ia dar tempo dele mexer no interfone, pedir ajuda. Mas olha quantos carros tinha aqui, ó. Olha quantos carros tem lá embaixo também, ó. Então ele poderia muito bem ter ficado aqui, ó, correndo em volta do carro. O cara não conseguiria acertar ele. Se o cara acertasse o carro, provavelmente ia tocar o alarme, ia vir o pessoal ali que mora no prédio para saber o que está acontecendo. No fim das contas, se você não sabe se defender, enfrentar, né? Se você não conseguiria enfrentar o seu oponente com bastão, o que eu realmente aconselho que não faça. O seu primeiro ponto a ser feito, a primeira coisa a ser feita é correr, tá?
não se enfrenta ninguém que esteja armado se você está desarmado, a primeira coisa é você correr. A segunda é você usar alguma coisa como escudo. Não tinha nada ali que ele pudesse usar para poder se defender como escudo, podia usar o carro como escudo. Ficar ali em volta do carro, o camarada não ia conseguir acertar ele, tá? E isso ia dar tempo talvez para ele respirar, conseguir fôlego para correr, né? O celular era algo que ele não deveria ter deixado para trás, tá? Era para ele ter levado o celular, ter ligado para a polícia, falar, ó, tem um cara me perseguindo, tá com um pedaço de ferro, tá querendo me acertar minha cabeça, eu tô aqui correndo dele, não tô conseguindo, tô dando volta no carro aqui, e ficar fazendo isso até a polícia chegar. Você vê que o camarada é tão doido, o agressor, né? É tão doido que ele, quando a polícia foi atrás dele, ele enfrentou a polícia e morreu, né? Acabou sendo, né? Acabou enfrentando quem estava armado também e acabou se dando mal nessa daí. Então, assim, eu fiquei triste porque o rapaz morreu, assim, sem sequer reagir, sabe? É muito triste mesmo quando você vê esse tipo de coisa. A cena nem foi mostrada completa, né? Eles deram corte ali quando o camarada ia acertar, eles pararam, porque deve ser uma cena muito pesada, sabe? A pessoa ali se rendendo, a pessoa provavelmente pedindo por favor para não agredir, e é triste, porque ela meio que abandonou de vez o instinto de sobrevivência, né? Que a pessoa, mesmo que não sabe nada, que não treina nada, ela geralmente tem o instinto de sobrevivência, né? Mas infelizmente nem todas têm isso mais. Eu acho isso muito triste. Eu não queria ver alguém, por exemplo, da minha família ou algum amigo meu passar por uma situação dessa. Jamais, por isso eu recomendo fazer, né, um curso de defesa pessoal. O método Taipan trabalha para esse tipo de situação, tá? Situação real, tá, gente? Situação real. Às vezes você luta na academia, pratica lá o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, o Karatê, Kung Fu, não interessa. Já seria o suficiente para se defender de um agressor desse daí, tá? Já seria o suficiente. Mas nem todos sabem, tá? Nem todos sabem. Tem muita gente que pratica esse tipo de luta, mas está acostumado a lutar num a um, trocação, né? Fazer trocação. E não está acostumado a enfrentar um camarada que está com uma barra de ferro. Tá? Então, mesmo um lutador teria dificuldade, talvez, dependendo de quem fosse, teria dificuldade aí para se sair de uma situação dessa, tá? Porque uma vez que você toma com a barra de ferro daquela dali, você não volta mais não, tá? Você tem que aprender realmente a entrar de primeira, sabe? Bater primeiro, bater forte e ficar sem misericórdia, tá? Porque senão acontece o que aconteceu com a vítima aí, né? Então, assim, aprenda a defesa pessoal. Aprenda a defesa pessoal. Pelo menos a parte, se você não tem coragem, Jorge, mas eu não vou ter coragem de ir pra cima, né? Eu vou ficar igual esse cara aí, vou ficar com medo. Então, pelo menos, treino o suficiente para você saber o que fazer, né? Correr, né? Ter condicionamento para você correr, pular um obstáculo, pensar rápido no que fazer. Quer dizer, ele passou aqui por vários carros, né? Que ele podia ter usado o carro como escudo enquanto ligava para a polícia, ligava para um parente, para alguém que pudesse vir ajudá-lo, né? E ficava gritando socorro ali na rua até alguém sair. Então, esse tipo de mentalidade você tem que ter e você aprende isso dentro da defesa pessoal, né? Na defesa pessoal você aprende a usar tudo como uma defesa, né? Tudo como uma defesa. É até interessante falar sobre isso, porque as pessoas pensam que a defesa pessoal pode ser alguma coisa violenta, e não é. Violento é o agressor, né? Violento são os bandidos. Você não é violento, você é pacífico. Então não confunda ser pacífico com ser uma pessoa inofensiva, né? Que está ali só para ser vítima, né? Ser pacífico não é ser vítima, tá? Ser pacífico não é ser vítima. Você tem que ser pacífico, ou seja, você não levar a agressão, você não levar a violência, mas quando ela vier até você, você tem que saber o que fazer, você tem que saber se defender, você tem que saber sobreviver. E a defesa pessoal ela é focada exatamente nisso, né? Você manter a pacificidade o máximo que você puder e saber o que fazer quando ela acontecer, né? Saber fugir, saber usar alguma coisa para se defender, e na última das situações você vai ter que ser, né, a pessoa que vai sanar o problema, né? Que vai neutralizar o oponente, tá? Mas se você não tiver, talvez pense, eu não tenho essa coisa, acho que eu não conseguiria. Tem treinamento dentro, né, do curso de defesa pessoal, tem treinamento para que você tenha esse controle emocional, tá? Para você poder agir. Existe esse treinamento. Se você tem medo de lutar, né, tem medo de reagir, você acaba controlando isso lá dentro do treinamento com o tempo, tá? Isso acontece, é normal, mas tem aqueles que não tem jeito. Às vezes você é daqueles que não consigo de jeito nenhum, né? Então você vai pelo menos treinar o seu corpo para poder ter condição de correr, ter condição de pular um obstáculo, vai treinar a sua mente para raciocinar rápido, saber usar alguma coisa como escudo, para bloquear ali o agressor, tá bom? Então defesa pessoal, gente, não é algo violento, não é algo para você ser violento, pelo contrário, ela é literalmente para se defender. O tempo todo é você pensando em como você se defender, o que você vai usar como escudo, como que você vai sair daquela situação, tá? E, claro, quando você de fato precisar, aí sim você vai ter que usar, né, de algumas técnicas de golpes para poder inutilizar ali a pessoa que está te agredindo, tá bom? Então foi muito triste essa situação, é uma pena que o rapaz faleceu, tá? Ele tomou essas barradas aí na cabeça, tentou botar o braço na frente, mas provavelmente fraturou o braço. E
E fala, olha só como é que tá vermelho, tá vendo? O bastão, como é que o bastão do cara tá aqui, ó, aqui ele parou, tá vendo? Ele tava correndo. Por que ele parou de correr? Eu não entendo. Talvez ele estivesse cansado. Mas onde eu falo, se você vai parar para puxar um fôlego, que seja em volta de um carro. Tinha um carro estacionado do outro lado da rua. Aqui, olha só como é que tá a barra de ferro do cara, tá vendo? Tá vermelho aqui, ó, tá vendo? O sangue da vítima aqui no bastão dele, na ponta do bastão. Repara que é do meio para frente que tá o sangue, tá vendo? Porque a pancada, a força que você aplica quando você aplica um golpe com bastão, ela fica ali do meio para frente, tá? Se você se aproximar, mesmo que ela pegue em você, você não vai sentir a mesma pancada, o mesmo impacto. Dá para você se defender, você tem que se aproximar. E aqui ele parou para tentar negociar, tendo um carro estacionado lá em cima, tá vendo? Ele poderia ter parado e dado volta ali no carro, até o cara se cansar. E o cara deu mole, o cara parou aqui ainda com o bastão aqui no ombro, deu tempo para ele reagir. Todas as vezes você vê que o camarada deu tempo para ele reagir e ele não reagiu. Muito triste isso. E fica aí de lição para a gente aprender a se defender na rua. Não é igual na academia, tá? A vida real é bem mais dura, tá? E o método Taipan de defesa pessoal, ele trata exatamente de como funciona nas ruas, né? Tudo que acontece nas ruas, a maneira que existem as agressões na rua, são a maneira pela qual você tem que treinar a sua defesa pessoal. E é nisso que foca o método Taipan, porque foca na realidade, né? Em como você se defender daquilo que é real, como eu mostrei no outro vídeo aí, a menina sendo levada para dentro do mato, né? E o camarada matou ela estrangulada e ainda violentou a menina. E é um tipo de ataque que você não costuma ver dentro de uma academia de esporte de luta, né? Então são coisas que você tem que aprender a se defender para aquilo que acontece na realidade, tá? Então toma cuidado aí com as academias que talvez você possa aí, que possa te ensinar métodos fantasiosos de defesa pessoal, tá? Que não funcionam, tá? Na vida real não funciona. Vão ter outros vídeos aqui que eu vou falar sobre ataques de faca, vou mostrar aqui para vocês, e vocês vão perceber nesses vídeos que eu vou trazer que a maioria dos ensinamentos aí de defesa contra a faca não funciona, porque não é nem da forma que eles ensinam lá que os agressores atacam na rua, tá bom? Então fica aí para vocês aí mais uma lembrança de que precisa se defender, não pode contar com o Estado, tá? O Estado não vai te defender, ele não pode, a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e você pode estar precisando e não vai ter ninguém que vai te ajudar, né? Você vê que ele deve ter gritando pelo meio da rua e ninguém ajudou. Então você precisa saber o que fazer. No mínimo você ter condição de evadir, né, de correr, de pular um obstáculo, de usar alguma coisa como escudo. Você precisa saber fazer, tá bom? Então fica a dica para vocês aí. Até o próximo vídeo. Os.